Eu sou figurinista de audiovisual, de teatro, de dança, de figurinista em geral, de criações também. E eu trabalho com projetos audiovisuais e tenho um acervo de figurino aqui em casa. Meu nome é Anne Cerutti, eu trabalho com figurino há mais de 20 anos. A minha formação foi em artes plásticas e a partir do momento em que eu me formei, eu já comecei a trabalhar no Centro de Pesquisas Teatrais do SESC, ministrado pelo Antunes Filho, que é um diretor de teatro que já faleceu, já tem 5 anos que ele faleceu. E a partir daí que eu comecei a minha trajetória como figurinista, a partir do CPT, que é o Grupo Macunaíma, né, de teatro. Eu acho que a figurinista no audiovisual é muito importante porque eu acredito muito que o figurino é a nova pele do ator que habita essa existência dele enquanto personagem contando aquela história. Então eu sempre falo isso, que o figurino é a pele do ator nesse sentido, que é uma forma de materializar aquela história, aquele personagem e ajudar o ator a transformar, a chegar onde ele quer com essa nova forma que se apresenta, que às vezes é diferente dele, às vezes é um pouco mais parecida, mas eu acho que o figurino tem muito isso, assim, ele tem essa responsabilidade em transformar o ator naquela realidade que está sendo contada agora. Então, dentro desse contexto, dentro dessa engrenagem toda, eu acho que é muito importante para o ator o figurino. O dia a dia da figurinista é bem intenso, né? Porque você tem que acordar, você tem que preparar tudo. Mas assim, dia de set já teve todo um caminho percorrido anterior, né? Na pré-produção. Então, a gente precisa conhecer o roteiro, precisa entender todas as necessidades de um roteiro, precisa fazer a decupagem das cenas, fazer o levantamento das necessidades de cada núcleo que se apresenta. E cada história vem de um jeito, cada projeto se apresenta de uma forma, então a gente tem que ter na pré-produção todo esse caminho até chegar no set de filmagem. Quando chega no set, já é uma nova situação que se apresenta, porque daí a gente já tem tudo definido previamente e é ali que vai acontecer o dia a dia dessa junção de todas as partes. É muito desafiador trabalhar nessa indústria porque a gente passa sempre por altos e baixos e ser artista no Brasil não é uma coisa tão tranquila, mas eu entendo, assim, pela minha trajetória, pelo que aconteceu comigo, que a gente precisa sempre se instrumentalizar, se atualizar o tempo todo e encontrar esse meio de crescer de alguma forma, de lutar pelos nossos direitos, pela igualdade e por tudo isso. Então eu vejo muitos problemas que acontecem, mas eu vejo também um avanço, uma vontade de crescer, uma vontade de melhorar sempre. E eu me sinto, de certa forma, privilegiada e os encontros que eu tive na área foram muito felizes, me trouxeram muita alegria e as pessoas também sempre me conduzindo e me ajudando. Então eu acredito assim que o que afunilou para mim foi super positivo e me dá uma segurança assim de que eu posso fazer o que eu já fiz e fazer muito mais. As minhas inspirações são o humano, o dia a dia, as pessoas, as relações com as pessoas, a literatura, as artes plásticas. Eu gosto muito de transitar nesse meio, entre os artistas, entre as galerias, os museus, a vida, a natureza.
os animais, eu adoro. Enfim, viver é uma inspiração. Eu sou muito realizada, assim, com todas as frentes que eu abri, sendo artista plástica, né, de formação. E no início eu achava que eu ia atuar mais nas artes plásticas, mas eu comecei a entrar nesse meio e as coisas foram acontecendo, então eu acho que eu consegui desdobrar tudo o que eu gostaria, assim. Eu acho que não tem assim alguma coisa que eu queira mais, eu quero me desenvolver ainda mais no que eu já tenho e no que eu já faço. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, eu sou muito misturada com tudo isso, então assim, eu nem tenho como separar muito a minha vida pessoal da minha profissão, porque os meus amigos são dessa área, eu transito muito nisso e eu acho que para você conseguir desenvolver um trabalho de consistência e ter essa persistência necessária, precisa ser muito apaixonado pelo que faz e ir atrás disso assim com muita dedicação, sabe? Então eu acho que é difícil aconselhar, né, as pessoas, porque cada pessoa é um universo e tem muitas aspirações, mas eu acho que é uma profissão muito, muito bonita e de muita responsabilidade também, né? Porque você vai contar histórias, você vai falar de cultura, você vai documentar a vida das pessoas, né, ao longo da nossa história. Então, assim, eu acho que se existe mesmo um desejo, eu acho que ele tem que ser perseguido e você tem que correr atrás, tem que fazer o possível para chegar apesar das dificuldades. Eu acho que o maior desafio é ser freelancer. É você não saber o que vai acontecer amanhã, né? E você ficar aguardando que as coisas aconteçam, né, para chegarem até você e você poder. Então eu acho que estar em projetos um atrás do outro, assim, não é uma coisa que acontece sempre. E foi por isso que eu tive a ideia de ter o acervo, porque através do acervo eu não paro nunca. E se eu não estou em um projeto, logo em seguida, ao término dele, eu tenho o acervo que me dá esse apoio e que eu posso alugar, eu posso criar coisas a partir do que eu tenho ali, eu posso estudar com ele. Então isso me tranquiliza um pouco, porque o desafio maior é você nunca saber o que vai acontecer. O meu acervo é o brilho nos meus olhos, assim, porque ele conta toda a minha história de vida. Eu tenho coisas do meu acervo desde que eu sou pequena, pelas heranças que eu ganhei de coisas das minhas avós que eu guardo, os bordados, as rendas, coisas que eu herdei de pessoas próximas da família que já foram embora, coisas que eu ganho de presente das pessoas que têm muita preciosidade, gente que guardou uma vida inteira uma coisa linda, que seja um pedaço de tecido, sabe? Então, o meu acervo é um acervo que não é muito grande, ele é compacto, mas dentro dele tem tudo que eu preciso, tem um pouco de cada época, tem um pouco de memória de tanta gente. Então, assim, o acervo é muito importante para mim, para o meu trabalho, e eu cuido dele como se fosse um tesouro que eu tenho, sabe? E isso se imprime também no meu trabalho, porque eu sempre parto do acervo para as minhas criações. Então, toda vez que vem um projeto novo, eu já fico lembrando, eu tenho aquilo, eu tenho aquele outro, eu vou pincelando daqui e dali, e isso é um fio condutor para eu desenvolver o meu trabalho e chegar onde eu quero. Então, assim, meu acervo é uma parte de mim, uma extensão de mim e minhas peles.